Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Na apresentação de hoje vamos tratar do seguinte tema: a isenção do imposto de renda prevista em lei para os proventos de aposentadoria ou reforma concedida em virtude de acidente em serviço ou doenças graves, não se aplica ao trabalhador com doença grave que esteja em atividade. Isto foi o que ficou decidido em dois recursos especiais, a saber, recurso especial número 1.836.091, originário do Piauí, e recurso especial número 1.814.919, lá do DF, do Distrito Federal. Recurso especial julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Walter, o que significa julgamento sob o rito dos recursos repetitivos? Significa o seguinte, que o julgamento sob o rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, ele, ao julgar recursos repetitivos, ele uniformiza solução de demandas que se repetem, daí o nome repetitivo. Ele soluciona aquelas demandas que se repetem nos tribunais brasileiros e com isto verifica a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a vários processos. Qual que é a consequência disso? Gera economia de tempo e segurança jurídica. É isto que significa dizer julgamento sob o rito dos repetitivos. E o que se discutia nesses dois recursos especiais perante o Superior Tribunal de Justiça? Qual que era a controvérsia jurídica submetida a julgamento? Era saber exatamente incidência, se tem cobrança ou não, ou se está isento do imposto de renda, aquela isenção prevista lá no inciso 14 do artigo 6º da Lei número 7.713 de 1998. Essa lei, para conhecimento, ela trata do imposto de renda. E aí, como eu ia dizendo, a controvérsia, o questionamento jurídico era saber se a incidência ou não da isenção do imposto de renda se recai sobre os rendimentos de trabalhador portador de moléstia grave, de doença grave, que se encontra no exercício de sua atividade laboral. Aquele trabalhador com doença grave que se encontra trabalhando ainda, que se encontra em atividade. E aqui, apenas para que vocês possam acompanhar, o relator desse processo foi o ministro Og Fernandes. Lembrando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, entende que sim, aqui está a ementa do julgamento pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele julgou favorável a esse trabalhador. Isenção do imposto de renda para trabalhador com doença grave. Possibilidade está aqui. É possível, sim, no entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vejam aqui o resultado do julgamento pelo Tribunal Regional, que disse o seguinte: a norma expressa explícita a concessão do benefício fiscal a portadores de moléstias graves, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria ou após a reforma.
Este foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O caso subiu então para o Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar os recursos especiais repetitivos, já expliquei anteriormente, sob o tema número 1037, tema 1037, fixou a tese de que a isenção do imposto de renda, previsto lá na Lei 7.713 de 1988, para os proventos de aposentadoria ou reforma concedida em virtude de acidente em serviço ou doenças graves, não se aplica no caso de trabalhador com doença grave que esteja na ativa. Então aqui nós temos um entendimento diferente. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi no sentido contrário do entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu sim ser possível a isenção do imposto de renda para trabalhadores com doença grave, mesmo que estes estejam na atividade remunerada, conforme vocês podem perceber na ementa do julgado do TRF1. Em parte do julgado, os ministros do Superior Tribunal de Justiça disseram o seguinte: em que pese o TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ser favorável à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos daquele trabalhador portador de moléstia grave, que se encontre em atividade, que se encontre ainda no exercício regular de suas atividades, ou seja, trabalhando, existem outros tribunais regionais federais que entendem não ser possível a isenção do imposto de renda para esses trabalhadores. O que eles estão querendo dizer com isso? Olha, até mesmo entre os tribunais regionais federais há divergência sobre o entendimento do tema. Então, cabe à Corte Superior, STJ, pacificar essa jurisprudência. E por isso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é a impossibilidade de isenção do imposto de renda para as pessoas em atividades que ainda estão trabalhando, apesar de portadores de doenças graves. Para o relator do caso, o ministro Og Fernandes, o artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional, que é o dispositivo, é a parte da legislação que trata da isenção tributária, esse dispositivo deve ser interpretado literalmente, nas palavras do julgador. A legislação que dispõe sobre a isenção tributária deve ser interpretada literalmente, ou seja, de acordo com a letra fria da lei, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, da norma que isenta o trabalhador do imposto de renda. Continuo com as palavras dele: por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário, declarou o relator dos recursos repetitivos, ministro Og Fernandes. Vou tentar simplificar para que vocês compreendam melhor. No entendimento do ministro relator desse processo, o dispositivo, o artigo de lei que trata da isenção do imposto de renda para trabalhadores com doenças graves, no entendimento dele, deve ser interpretado exatamente como está disposto na lei, não cabendo aqui uma interpretação extensiva para beneficiar o trabalhador. De acordo com o ministro, se pretende fazer justiça social,
Quem tem que fazer isto é o legislador. Deputados e senadores teriam que criar uma lei no sentido de beneficiar os trabalhadores, não cabendo ao judiciário fazer uma interpretação extensiva no sentido de beneficiar esses trabalhadores que já padecem, já sofrem com uma doença grave, apenas para fazer justiça social. Foi isto que disse o ministro Og Fernandes. Em suma, foi isto que aconteceu nesse julgamento dos recursos repetitivos, que eu vou deixar todas as informações na descrição deste vídeo, a fim de que vocês possam tomar conhecimento desse julgado, em que ficou decidido que a isenção do imposto de renda prevista em lei, a isenção é prevista em lei para os proventos de aposentadoria ou aqueles proventos de reforma, no caso da reforma aqui destinada aos servidores públicos que por alguma razão são obrigados a irem para a reforma concedida em virtude de acidente em serviço ou doenças graves, e aí inclui-se a aposentadoria ou reforma, não se aplica ao trabalhador que seja portador de doença grave, entretanto, ainda esteja na atividade, ainda esteja trabalhando, mesmo sendo portador de doença grave, se ele estiver trabalhando, ele não tem direito à isenção do imposto de renda. Isto foi o que decidiu o STJ nesse julgamento sob o rito dos repetitivos, que, para encerrarmos, vale ressaltar que no caso de um julgamento sob o rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, ele uniformiza solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros, e com isto cria-se a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento em um único julgamento, o mesmo entendimento jurídico, a vários processos. Qual que é o resultado? Isto gera economia de tempo e segurança jurídica. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que estamos tratando de um assunto importante e relevante para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.